Os ventos fortes tornaram esta terra gelada irreconhecível. Se você morasse na Austrália, há cerca de 100 milhões de anos, estaria usando jaquetas e suéteres. Mas, cerca de 220 milhões de anos atrás, essa caixa de gelo de terra estava presa ao que costumava ser a Pangeia. Este supercontinente incluía o que hoje é a Austrália, a Antártica, a América do Sul e até a África. Os cientistas descobriram que a Austrália seguiu sozinha, na mesma velocidade que suas unhas crescem, quando decidiu cortar os laços com a Antártica. Antes disso, a Terra era apenas uma bola gigante de gelo flutuante, e o Sol não era tão quente e intenso quanto hoje. Você está andando por um caminho de gelo no início do período Cretáceo, e está procurando algo para comer, mas as plantas são escassas. Sem luz solar, não há nenhuma fonte de energia para qualquer vegetação comestível, exceto o musgo. Portanto, encontrar um lanche decente seria como esbarrar em um unicórnio. Você espreita e encontra pegadas grandes com 3 dedos que levam ao que parece ser uma floresta congelada. Então, as segue, mas ainda não consegue descobrir a quem pertencem. Ao chegar a um beco sem saída, com a neve até os joelhos, percebe que está preso. De repente, ouve alguns rosnados vindos de não muito longe. Quando olha para sua direita, vê um grande terópode caminhando em sua direção. Ele é quase tão alto quanto uma girafa e tem dentes afiados como navalhas nas mandíbulas. Sortudo! Esse dinossauro é carnívoro e provavelmente o CEO do mundo pré-histórico comedor de carne. Os cientistas descobriram pelo menos 15 outras espécies de dinossauros, incluindo um carnívoro polar de 7 metros de comprimento e um predador menor que poderia facilmente fugir de seus companheiros maiores. Você tenta nadar na neve espessa enquanto o monstro, com aqueles dentes grandes, está vindo em sua direção. Ainda bem que algumas árvores impedem que ele se mova rápido o suficiente. Você consegue desenvolver um bom ritmo, levanta cada perna acima da cintura e chega a tempo. Então, atravessa a neve e se abaixa entre algumas árvores nuas à medida que ele se aproxima. A sorte esteve do seu lado dessa vez, mas ele voltará para buscá-lo. Fósseis de plantas e folhas mostram que, naquela época, a Antártica não era tão fria quanto hoje. O mesmo vale para o correspondente do norte, o Alasca. Ainda assim, viver entre 70 a 100 milhões de anos atrás não era tão confortável. O T-Rex era o rei indiscutível dos dinossauros. Os cientistas encontraram ossos e fósseis em lugares secos como Montana e Texas, mas ficaram chocados quando acharam fósseis de T-Rex no Alasca. Também havia fósseis de dinossauros com chifres, pescoço longo e penas na região ártica. Mesmo que o T-Rex fosse um predador de ponta, não era tão rápido quanto se pode imaginar, mas seu tamanho era suficiente para fazer você correr para salvar a sua vida. Uma das refeições favoritas dele era um dinossauro com bico de pato do tamanho de um elefante chamado Edmontossauro, que vivia em áreas geladas. Essa criatura provavelmente era migratória e lenta, e não seria capaz de encontrar nenhum abrigo para sobreviver em condições adversas. Suas mandíbulas mostram que era comedora de plantas e tinha que encontrar algumas verduras para mastigar onde quer que fosse. O Edmontossauro estava constantemente em movimento, pois caminhava em vez de correr. Os cientistas afirmam que sua velocidade era incrivelmente lenta, de cerca de 2 km por hora. Até mesmo uma tartaruga poderia ultrapassá-lo. Se você fosse um dinossauro naquela época, enfrentaria uma das decisões mais desafiadoras de sua vida: morar com mamãe e papai ou obter sua própria casa. Não, na verdade, a escolha era ficar durante o inverno ou fugir. Os dinos que permaneceram nas terras geladas faziam ninhos e permaneciam ali o ano todo. Alguns cientistas discutem se esses animais polares eram de sangue quente ou frio. Mamíferos e pássaros têm mecanismos internos para se aquecer, como usar os músculos e o metabolismo. É por isso que nossos corpos estremecem quando estamos congelando. Os répteis precisam se aquecer ao sol ou deitar ao lado de qualquer coisa que produza calor para absorver o calor e se recarregar pelo resto do dia, assim como você carrega seu celular. Mas eles não tinham telefones naquela época. Você continua buscando algo para comer. Seu estômago está roncando e a sensação é a de que está ficando mais fraco. O vento aumenta e joga um pouco de neve. Que bom que você está usando um casaco grosso e uma calça apropriada. Mas está ficando cansado e precisa encontrar um lugar para descansar. Mas no deserto, ficar em um lugar é como se oferecer como um buffet aberto para qualquer predador. Você foge e consegue entrar em uma pequena caverna para escapar da nevasca que se aproxima e inicia uma pequena fogueira para se aquecer. Mas se vira para dentro da caverna e percebe que ela se estende ainda mais. Aí faz uma tocha e entra.
Os cientistas disseram que alguns dinossauros podem ter se enterrado para sobreviver às tempestades. Eles encontraram algumas estruturas no sul da Austrália que se assemelhavam a um habitat para enterrar criaturas cerca de 100 milhões de anos atrás. Depois de caminhar por horas, você finalmente chega ao outro lado da caverna. Mas desta vez, o tempo está bem melhor e o céu está claro como cristal. Você percebe pequenas pegadas que levam até o rio. Estranhamente, não há nenhuma crosta de gelo na água. Então, coloca as mãos em concha e toma alguns goles rápidos. De repente, uma grande sombra o cobre. Você se vira e vê um enorme dinossauro emplumado com olhos esbugalhados. Ele se parece e se move como um velociraptor. E está olhando diretamente em sua direção, como se você fosse apenas um lanche. Você se levanta devagar, pois sabe que não pode fugir dele. Então não tem escolha, a não ser lutar contra ele. Mas então outra figura aparece nas proximidades. Um pequeno herbívoro chamado Leaelinasaura, andando sobre duas pernas e com uma longa cauda, vem tomar um gole de água do rio. A atenção do carnívoro se voltou para ele, o deixando de lado. Do nada, um terópode gigante surge de trás da floresta congelada e o persegue. Você corre de volta para onde não estava a caverna, tentando não ser visto. Os humanos ainda não estavam no roteiro. 7 milhões de anos atrás, Homo sapiens se separou dos macacos, tornando-se uma espécie totalmente independente, entre cerca de 300 mil e 200 mil anos atrás. Os neandertais também prosperaram. Enquanto o Homo sapiens vivia e prosperava na África, os neandertais migravam para partes da Europa e da Ásia e foram os primeiros humanos a viver na Idade do Gelo. Cientistas afirmam que os neandertais não podiam competir com o Homo sapiens e lentamente desapareceram, alguns deles se integrando aos Homo sapiens. A Terra já passou por 5 eras glaciais. Elas são poderosas o suficiente para mudar a estrutura física da Terra permanentemente e são parcialmente responsáveis pelo design da paisagem. Na verdade, estamos no meio de uma idade do gelo, que já dura 2 milhões e 600 mil anos. Mas por acaso, vivemos nos intervalos de períodos mais quentes, que podem durar dezenas de milhares de anos. Os neandertais eram mais baixos e atarracados do que o Homo sapiens. Eles tinham narizes mais largos e grandes crânios. De acordo com os cientistas, viviam em cavernas e confeccionavam roupas e ferramentas de pedras e ossos. E também possuíam dentes planos em suas mandíbulas para roer e mastigar, assim como o Homo sapiens. A Idade do Gelo desempenhou um papel essencial para o Homo sapiens se adaptar e sobreviver. Em suas cavernas, seus representantes puderam desenhar cenas de caça e coleta, e foram os primeiros a aproveitar o poder do fogo para se aquecer, se proteger, iluminar e cozinhar. E também usaram um sistema avançado de costura de roupas, com agulhas de osso e peles de animais, para fazer casacos grossos para se aquecer. Ah, que dias, hein?